E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Igor Belo na área. Já me siga aqui no meu Instagram, @professorbelo. Já compartilha esse link aqui, esse vídeo com a rapaziada que está estudando. Você que está no ensino médio aí, vai resolver agora comigo essa bateria de questões para a gente conseguir compreender tudo que foi falado na primeira aula teórica, que já está publicada aqui no meu canal. E é isso aí, galera. Vamos divulgar, vamos compartilhar. Me siga aí no meu Instagram, foi colocado aí o @professorbelo. E é isso, o estudo não tem jeito, galera. É árduo, é cansativo, mas não tem outra saída. A gente tem que se dedicar, procurar estudar, às vezes avisar pro pai, pra mãe aí que tá estudando, dar uma segurada, né? Se afasta um pouquinho desse equipamento aqui que é o celular e vamos cair pra dentro, tá? Então hoje o objetivo desse vídeo é a gente conseguir bater questões todas de concurso público, tá? Eu não tô inventando nada aqui, muitas da banca FGV, para que você consiga compreender como que as provas, seja de vestibular, seja de concurso, pro nível médio, cobram esse tema quando a gente conversa sobre a célula, tá? Eu não comentei isso na primeira aula, mas o nome do que a gente está estudando é citologia. Citologia é o estudo da célula. E você lembra muito bem que eu bati muito na tecla. Hoje nós só temos dois tipos de células. Quais são? Ou a célula ela é procarionte, lembra disso? Ou essa célula vai ser do tipo que? Eucarionte. E qual é a grande diferença entre as duas células? Se eu pudesse fazer um desenho bem tosco aqui, por exemplo, eu tenho uma célula aqui e uma outra aqui, tá? Se eu jogar para você em uma célula um material genético aqui, um DNA solto, disperso no citoplasma, eu vou estar falando com você de uma célula procarionte. Beleza? Muitas células procariontes, por exemplo, as células bacterianas, têm até flagelos, né? Não sei se você lembra lá da figura que nós vimos na última aula. Agora, se eu te dou um material genético, tá? Se eu te dou um DNA e eu digo que esse DNA ele está protegido numa região do núcleo, ele está envolto por uma membrana que eu inclusive vou chamar de carioteca, e essa membrana carioteca protege esse DNA numa região chamada de núcleo, aí sim eu vou estar falando de uma célula eucarionte, ok? Uma célula muito mais complexa que, inclusive, nessa região que eu vou pintar de amarelo aqui, que é o citoplasma, é justamente onde você vai encontrar as organelas citoplasmáticas. As organelas, elas vão estar aqui, ó, atuando nesta região conhecida como citoplasma, e cada organela vai ter uma certa função para essa célula eucarionte. Por isso que eu sempre costumo dizer que a célula eucarionte ela é muito mais difícil, ela é muito mais complexa de ser estudada do que uma célula procarionte. Beleza? Então, com base nessa pequena revisão, pequena mesmo, a gente vai cair para dentro agora das questões que abordam esses dois tipos de células, as suas exceções, né? Tem alguma exceçãozinha ali numa célula eucarionte, eu coloquei uma questão dessa para a gente ver como é que isso cai em prova, beleza? Bebendo a minha água aqui, então vamos começar com a primeira questão. Essa primeira questão é da Fundação Getúlio Vargas, ela caiu no ano de 2022, tá? Vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui na Fundação Getúlio Vargas em 2022, que é, inclusive, a banca que está organizando a prova do bombeiro. Ele vai dizer o seguinte: o esquema mostra o tipo celular presente em maior quantidade no sangue humano. Galera, eu estou falando em sangue humano. O que você tem que lembrar do seu ensino médio? Falei em sangue humano, eu posso lembrar dos glóbulos vermelhos, ok? Ou da parte branca do sangue, que eu chamo de glóbulos brancos. Ok? E aí, olhando para essa figura aqui, ó, eu entendo que isso aqui são as famosas o quê? Hemácias, né, pessoal? Não tem muita dificuldade de identificar essa célula, não. Isso é uma hemácia, tá bom? Aí ele falou o seguinte: estas células altamente especializadas para realizar a sua função, elas apresentam estruturas como quais, né? Como o quê? Vamos ver. Aí eu tenho um gabarito aí, A, B, C, D, O, E. Bom, ele está falando então dessas células, eu vou me interpretar essa questão. Essas células que são as hemácias são altamente especializadas para realizar a sua função.
Função essa que é o que, gente? O transporte de oxigênio. Lembra disso? As hemácias atuam para transportar na nossa corrente sanguínea o oxigênio. E ela, naturalmente, né, se é uma célula humana, você tem que entender que a hemácia é uma célula de qual tipo? Eucarionte. Pronto. Se eu sei que a nossa célula é eucarionte, ela tem que apresentar quais estruturas? Aí vamos ver. Vamos ver. Ela pode apresentar essa estrutura aqui, núcleo e membrana plasmática. Uma hemácia pode apresentar núcleo e membrana plasmática? Cuidado, essa questão ela está errada, essa letra. Aí você vai falar assim, claro que, como é que pode? Tá errado. Uma célula eucarionte não pode ter núcleo e membrana plasmática? Sim, núcleo e membrana plasmática faz parte, sim, dos componentes de uma célula eucarionte, mas tem um problema. Existe uma exceção. E qual é a exceção? A exceção é justamente a hemácia. A hemácia é uma célula eucarionte sem o núcleo. Então, quando ele colocou aqui, ó, núcleo, ele acabou deixando a questão errada. Tudo bem? Então, lembra disso daí. Aliás, no meu material, ó, eu vou voltar aqui. E se você consegue lembrar lá em cima, ó. Olha aqui no material da primeira aula. Vê se eu não coloquei aqui uma exceção sobre a hemácia. Deixa eu ver, eu vou achar aqui. Tenho quase certeza. Aqui, ó, coloquei, ó. Olha aqui a exceção. A hemácia é uma célula sanguínea que possui membrana plasmática, ok. Ela possui citoplasma, ok. Mas ela não possui núcleo, beleza? Então a Fundação Getúlio Vargas foi justamente nesse calcanhar de Aquiles aí do aluno, tá? Então tá errada a letra A. Vamos ver, essa hemácia ela pode apresentar isso aqui, citoplasma e membrana plasmática? Sem dúvida nenhuma. Beleza? Pode sim. Então, a princípio, gabarito, ó, B de biobelo. Beleza? Biologia com belo. Letra C. Será que essa célula pode possuir parede celular e um citoplasma? Citoplasma, tudo bem, ok. Agora, parede celular é algo típico, tá, das células eucariontes vegetais. Tá? Os vegetais possuem parede celular, composta principalmente de uma substância chamada de celulose, não esqueça disso. E também, não sei se você vai lembrar, mas as células procariontes, representadas ali pelas bactérias, elas também possuem parede celular, composta de um composto, né? Um composto orgânico, chamado de peptidoglicano. Tá? O peptidoglicano é o nome do composto, do componente químico que faz parte da composição da parede celular dos procariontes. Tranquilo? Beleza, então tá errado a letra C. Letra D. Será que essa hemácia, essa célula altamente especializada que a questão citou, pode ter núcleo e citoplasma? Aí não ficou legal, né? Núcleo a gente viu que ela não tem, tá errado. Falou em parede celular e falou em vacúolo, eu estou falando de estruturas principais aí da célula vegetal. Uma célula eucarionte, só que é vegetal. Então não é humana, né? Não é animal. Então tá errado aí a letra E. Beleza, pessoal? Então com isso a gente percebe aí como que a Fundação Getúlio Vargas cobrou esse tema de vocês. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro. Eu tenho essa mania de rasurar bastante as questões, tá, pessoal? Para marcar bem aí na sua mente aí quando você estiver vendo o vídeo. 2. Caiu na Fundação Getúlio Vargas em 2014, uma questão bem mais antiga aí, uma questão que já tem 8 anos, tá? Estou gravando esse vídeo aqui em 2022. Vamos lá. O conceito de que as células são compostas de membrana, citoplasma e núcleo é relativo. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir. Isso cai muito na FGV. Ele vai colocar para você alguns itens, 1, 2, 3, 4, 5, e ele vai te pedir a verdadeira, tá?
Vamos ver o que é certo aqui, o que é verdadeiro. Vamos lá. Ele colocou o seguinte. Há células, ou seja, existem células com vários núcleos, como as células musculares esqueléticas mantidas em cultura. Pessoal, isso é uma verdade, tá? Não fique achando que quando você analisa uma célula, por exemplo, que tem membrana plasmática, citoplasma e o DNA aqui na região do núcleo, protegido por essa carioteca, não fique achando que existem células somente com o núcleo. Existem células, principalmente as células musculares, ok, pessoal? Essas células musculares realmente possuem vários núcleos. Isso é importante você lembrar aí, tá? É uma célula que, inclusive, pessoal, demanda muita energia, tá? Toda hora a gente está contraindo a nossa musculatura esquelética, que a gente chama, né? Tecido muscular esquelético, né? Estriado esquelético e por aí vai. Então, realmente, as células musculares possuem muitos núcleos dentro dela. 2 núcleos, até 3 núcleos é possível você encontrar, ok? Então, o item 1 é o item verdadeiro nessa proposição. Vamos ver o item 2. Olha que legal esse item 2 aqui. Hemácias com núcleo, ó, hemácias com núcleo, a princípio não tem, se for a nossa humana. Ó, hemácias com núcleo, como a das aves, olha que legal. Ou hemácias sem núcleo, como as de mamíferos, vivem por 4 meses, cumprindo suas funções normalmente. Pessoal, isso aqui é uma curiosidade, essa questão está correta. Realmente, as hemácias de uma ave, quando a gente for estudar a biologia dos animais, eu vou falar dos grandes grupos dos animais ali, a gente vai tratar, por exemplo, de répteis, anfíbios, a gente vai falar de mamíferos e das aves. E a gente vai perceber que realmente as hemácias das aves possuem núcleo. As nossas, né, mamíferos não possuem núcleo, não possuem essa estrutura conhecida como núcleo, tá bom? E são células eucariontes. Então veja essa diferença interessante, né? E realmente, o tempo de duração, o tempo de vida útil de uma hemácia é em torno de 3 meses e meio a 4 meses. Realmente é esse parâmetro aí de funcionamento. Depois, essa hemácia ela morre, ela deixa de funcionar e muitas vezes ela é destruída num órgão chamado baço, tá? Nós temos um órgão chamado baço que é capaz de destruir hemácias. Então, fora isso, ela realmente vai cumprir as suas funções aí em volta de em torno de 4 meses. Tá bom? Então, uma questão correta, o item 2 também. O item 3 diz o seguinte, pode-se retirar o núcleo de uma célula. Ok. E aí, ó, mantê-la viva indefinidamente. Ou seja, a célula, você chega lá no laboratório, tira o núcleo da célula, lembra que dentro desse núcleo é o que tem lá o DNA, ela guarda, esse núcleo guarda o DNA, protege o material genético, e aí você arranca esse núcleo fora, né, e a célula vai viver indefinidamente. Isso é certo? Não. Isso é o quê? Falso. Isso é errado. Tá? Vou botar uma letra E aqui. É errado. Não tem como uma célula viver indefinidamente, para sempre, para toda a eternidade, sem o seu núcleo. Isso não existe. Toda célula um dia vai morrer. Ok? Então, 1 e 2 corretas, 3 falsa. Eu tenho aqui a 1 e 2 correta? Vamos ver. Fundação Getúlio Vargas. Cadê? Achei. Se apenas as afirmativas 1 e 2 estiverem o quê? Corretas. Show de bola, pessoal? O resto aí, ó, tudo errado. Vamos para a questão 3. Essa questão 3 é muito boa. É um conceito que eu trouxe propositalmente para vocês. Ele não está explícito no seu edital, mas eu vou usar essa questão para explicar isso. Eu tenho um esquema aí, trazido por esses estudiosos, o Nice e o Jascani, né, de 2021. O que eu quero que você entenda desse desenho? Olha só que loucura o que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma célula eucariótica ancestral, tá? Envolvi ali. Tá lá a célula que você está percebendo ali. Esta célula eucariótica, ela acabou se somando a uma bactéria aeróbica. O que é uma bactéria aeróbica? É uma bactéria que utiliza, ok, o gás oxigênio, o O2. Agora, o que eu quero que você grave aqui?
Eu quero que você grave isso aqui, ó. A bactéria aeróbica que ele desenhou aí, eu quero que você lembre que é uma célula procarionte. Guardou isso? E aqui, vou pintar de azul, eu quero que você grave essa imagem com isso que está escrito ali em cima. É uma célula eucarionte. Combinado? Então, o que eu tenho nessa figura? Eu tenho um somatório aqui, uma união de uma célula eucarionte com uma bactéria. E aí, olha a figura que maneiro. Olha a figura aqui que eu vou pintar de verde. Ó. Olha a figura como que ficou. A figura verde, se você for olhar, ela ficou com uma imagem, né, dessa célula bacteriana, essa bactéria, querendo entrar. Pode perceber que aqui, ó, até botei uma seta para você ver, é como se a célula eucarionte estivesse recebendo a célula procarionte. Essa célula procarionte está passando aqui, ó, pela membrana, está querendo entrar nesta célula eucarionte. E aí vem mais uma setinha, pode ver, e pode ver nessa figura aqui de baixo, ó, que agora, vou puxar a seta, a minha célula procarionte de fato conseguiu entrar na célula eucarionte, né, ancestral. Agora ela já está ali dentro, ela já está ali abrigada. O que você tem que entender com isso? Você tem que entender que antes a minha célula eucarionte, ela ficava o quê? Sozinha. E agora, depois, eu preciso compreender que esta célula eucarionte, agora dentro dela, ficou adicionado dentro dela, no seu citoplasma, uma célula procarionte. A questão é representado por quem? Por uma bactéria. Olha que loucura! Uma célula procarionte bacteriana entrou numa célula eucarionte. Beleza? E aí, olha só, tem mais um detalhe. Passou um espaço de tempo, né? Passou aí milhões de anos, e aí você tem uma nova condição, que é o seguinte: chegou uma bactéria que agora faz fotossíntese. Lembra que bactéria é célula procarionte? E essa bactéria entrou também, né, na célula eucarionte. Olha só que interessante. Agora eu tenho duas coisas. Eu tenho essa que eu pintei ali de azul, célula bacteriana fotossintetizante dentro de uma célula eucarionte. E eu tenho a minha aqui, ó, a minha bactéria aeróbica também dentro da célula eucarionte, formando justamente a linhagem de células vegetais. Ou seja, uma célula vegetal, ela consegue usar, né, a respiração celular através dessa bactéria aeróbica que vai utilizar o oxigênio. Então, eu vou usar o oxigênio através da respiração celular. E na linhagem dos vegetais, eu vou utilizar a luz e o CO2 para conseguir realizar o que eu chamo de fotossíntese. Galera, por que eu estou perdendo muito tempo nessa explicação para a questão 3? Porque isso é uma teoria. Os biólogos entendem que a célula eucarionte, ela vivia sozinha, mas ela não tinha uma energia muito boa, ela não conseguia produzir uma energia muito boa. Já a célula procarionte vivia sozinha também, só que tinha uma boa quantidade de energia para produzir, mas ela ficava muito exposta. Ou é uma célula sozinha, pequena, olha ali, exposta no mundo, produzindo uma boa quantidade de energia. Então qual foi o acordo? Esta célula procarionte que produz bastante energia, olha para o lado e fala assim: e aí, beleza, célula eucarionte? Pô, tu é grandona, hein? Tu tem uma membrana plasmática aí maneira, pô, tu tem espaço aí dentro. Vamos fazer o seguinte, deixa eu entrar em você aí, que aí eu ganho proteção e ainda te dou uma moral, ainda te dou um ATP, produzo um ATP para você, energia. Dá essa bola aí. E aí a célula eucarionte aceita receber essa célula procarionte. Seja a procarionte aeróbica, seja no caso, a procarionte fotossintética. Beleza? E aí, o pulo do gato final. Qual é o pulo do gato final? Esta célula aqui, pessoal, aeróbica, ela na verdade é a mitocôndria. E esta célula aqui, ó, vou botar a caneta para você ver.
Esta célula ali verdinha, né, que ele botou bactéria fotossintetizante, essa célulazinha aí seria o nosso cloroplasto. Barato, né? Então, a mitocôndria e o cloroplasto são compreendidos como, lá nos primórdios, né, como células procariontes que ingressaram numa célula eucarionte, gerando energia para essa célula e recebendo proteção. Beleza? Isso tem um nome, teoria endossimbiótica. Tá bom? Então essa expressão teoria endossimbiótica é o nome que a gente dá para esse modelo gigante que eu expliquei para você agora. Tranquilo? Então, com base nisso, agora eu vou dar uma apagada aqui, qualquer coisa você volta o vídeo. Eu quero que você tenha essa consciência desse desenho, consciência desse ingresso da célula procarionte numa célula eucarionte, beleza? E lembrando que o nome dessa teoria é conhecida como teoria endossimbiótica, beleza? E aí o que nós temos nessa questão? Uma pergunta clássica, né? Esse esquema é uma representação do quê? Da teoria endossimbiótica, da teoria celular, de uma transformação bacteriana, de uma transdução bacteriana ou de uma conjugação bacteriana. Obviamente, após a explicação, é a famosa teoria endossimbiótica. Beleza? A FGV gosta desse tipo de questão. E os vestibulares também. Então fica ligado que isso é uma teoria que vem caindo, inclusive, no Enem. Tá? Fica ligado nisso daí. Muito bom. Questão 4. Observando-se células animais e vegetais em um microscópio óptico, assinale a alternativa que apresenta quais as diferenças que podem ser encontradas. Agora eu quero a diferença entre uma célula animal e uma célula o quê? Vegetal. O que dá para a gente diferir, né? Perdão, o que dá para a gente realizar aí de diferenciação entre uma e outra? Vamos ver. Letra A. As células vegetais, elas apresentam lisossomos e plastos. Já vou te dizer o que são esses plastos. E os animais não. Ele disse o seguinte: as células vegetais apresentam lisossomos e plastos. E as animais não. As animais não apresentariam lisossomos, por exemplo. Galera, errado, né? As células animais possuem, por exemplo, uma organela justamente chamada de lisossomo. Então, quando ele fala animais não, ele está errando aí. Está errando feio. Tá? As células animais apresentam lisossomos sim. Ok? Então, ele trata errado. Belo, o que são plastos? Vou dar um exemplo só. Cloroplastos. São estruturas, são organelas presentes, por exemplo, em células vegetais. No caso dos cloroplastos, vão ser capazes de capturar justamente a luz solar. Ok? Outra coisa, amiloplastos. Quando a gente estudar a célula vegetal um pouco mais pesada, a gente vai falar dos amiloplastos. Conseguem armazenar amido, por exemplo, e por aí vai. São estruturas que estão presentes nessa célula eucariótica vegetal que vai ter uma função ou de armazenar ou de capturar algum tipo de nutriente ou de luz e por aí vai. Tá bom? Ok. Vamos lá. Letra B. Células vegetais apresentam parede celular. Sim, realmente apresentam. E plastos. Sim. E as animais não. Concordo, galera. Isso aqui é verdade, tá? Isso aqui é verdade. Olha só. A célula animal realmente ela não é constituída de parede celular, muito menos de plastos. Por exemplo, cromoplastos, cloroplastos, amiloplastos. Esses plastos são nomes típicos de células vegetais, realmente. As animais não possuem isso, tá? Então, a princípio, letra B é o gabarito. Letra C. As células animais apresentam parede celular? As animais apresentam parede celular? Negativo. Parede celular é típico de quem? De vegetal. Letra D. As células animais apresentam lisossomos? Sim. E plastos? Não. Plastos é para vegetal. E letra E. As células animais apresentam essas organelas que são os lisossomos? Sim. E parede celular? Não. Parede celular ou é uma célula procarionte
ou é uma eucarionte vegetal. Beleza? E ele ainda disse o seguinte, as vegetais não. Poxa, falar que vegetal não tem parede celular é brincadeira, né? Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente mata aí essa questão de número 4. 5. Essa é braba, né? Por que ela é braba? Porque é uma questão que vai envolver aquele conhecimento justamente das organelas. A gente vai ter que saber as funções das organelas dentro de uma célula eucarionte. Beleza? E é a parte mais chatinha da aula mesmo, né? Daquela aula teórica. Muita organela. Lisossomo, complexo Golgiense, retículo endoplasmático, liso, rugoso. É a mitocôndria, o que ela faz? O que faz o nucleolo? Né? O que faz um centríolo? Então, meu irmão, a gente vai ter que pegar essa questão pesada para meio que gravar ela e você levar esse conceito para sua prova. Vamos nós. Características das células eucarióticas é a abundância de membranas formando bolsas e canais citoplasmáticos, denominados de organelas, que desempenham funções específicas no metabolismo celular. Com relação a essas organelas, analise as afirmativas a seguir. Então você vê que a questão vai vir em cima das organelas. Organela número 1. O complexo de Golgi. O complexo de Golgi é também conhecido como complexo golgiense, tá, pessoal? Vou deixar aqui. O complexo golgiense tem como uma de suas funções a glicosilação de proteínas e de lipídios. Galera, questão verdadeira. Eu falei isso no vídeo anterior, na aula teórica. Realmente, o que é glicosilar? É quando você adiciona, coloca, introduz carboidratos, principalmente sacarídeos, tá? Tanto nas proteínas quanto nos lipídios. Beleza? É exatamente isso. Isso é uma das funções do complexo golgiense. Perfeito? Vamos ver a afirmativa número 2. O retículo endoplasmático liso é o REL, né? Retículo endoplasmático liso, como é que é aquele retículo, né? Endoplasmático liso, olha lá, abreviei. É uma rede de canais e vesículas que participam da síntese de proteínas destinadas ao meio extracelular. Ele tá te afirmando, ele está dizendo, olha, o REL, retículo endoplasmático liso, é uma rede de canais e vesículas que participam da síntese de proteínas. O que é a síntese de proteínas? Produção de proteínas. E essas proteínas vão ser destinadas, né? Elas terão uma destinação ao meio extracelular. Ou seja, são aquelas proteínas de exportação. E aí, isso é certo ou errado? Pessoal, isto é errado. Belo, por que isso aqui é um item falso, esse item 2? Porque o que ele definiu aí não foi o REL. O que ele definiu aí foi o retículo endoplasmático rugoso, foi o RER, também conhecido como granular. Então ele botou uma organela com a função errada. Por isso que ele trocou aí para te pegar nessa casca de banana e graças a Deus você não caiu. Beleza? Show de bola? Beleza, então, deixa eu colocar aqui, portanto, 2 falsa. Beleza? 3. Os lisossomos são bolsas membranosas que contêm enzimas capazes de digerir a grande maioria das substâncias orgânicas normalmente encontradas nas células. Pessoal, perfeito, tá? Olha só, quando eu falo em lisossomos, eu tenho que lembrar que é uma organela que tem como função a famosa digestão intracelular. É aquela digestão que acontece dentro da célula. E existem várias enzimas realmente dentro desses lisossomos, correto? Que são capazes de digerir a grande maioria das substâncias orgânicas. Perfeito, sem nenhum problema. Item 1 e 3 corretos aí. E o item 4. As mitocôndrias, cuidado com elas, as mitocôndrias são organelas delimitadas por 2 membranas. Perfeito, existe uma membrana interna, uma membrana externa, uma mitocôndria. E elas são responsáveis aí, ó, pela produção, ó, da maior parte da energia, da maior parte do ATP nos organismos aeróbicos, né? Nos organismos que usam oxigênio. Tá certo isso? Tá perfeito.
totalmente perfeito, sem nenhum erro. Então, itens 1, itens 3 e item 4, a princípio verdadeiros. Aí vem o item 5. Os centríolos são organelas delimitadas por duas membranas e ele possui DNA, ele possui RNA e ribossomos próprios. Meu Deus, tudo errado. Galera, quem vai possuir DNA próprio, lembra, é a mitocôndria. Não esquece disso não, tá, pessoal? Então, galera, a alternativa correta aí, ó, eu entendo que são as... Cadê ali em cima? 1, 3, 4. Nós temos 1, 3, 4? Temos. Gabarito, portanto, letra A. Beleza? O resto está tudo fora aí. Errado, errado, errado e errado. 6. Um estudante, ao observar uma célula ao microscópio, identificou, olha que maneiro, ele identificou uma região mais corada na lâmina. Uma estrutura identificada pelo professor como um núcleo. Olha que maneiro, ele olhou no microscópio, viu lá a região do núcleo e identificou uma região mais corada. Beleza? Apenas com essa informação, o aluno pode concluir que se trata de uma célula o quê? Vamos lá. Se eu estou usando a expressão núcleo, de cara, você tem que lembrar que núcleo é algo, né, vinculado a uma célula eucarionte. Ok? Você não pode usar a expressão núcleo para uma célula do tipo procarionte. Não existe núcleo na procarionte. Então, pode ser a letra A. Eu posso dizer que se trata de uma célula, né, de um indivíduo procariótico? Nunca. Eu posso dizer que se trata de uma célula procariótica de um animal? Nossa Senhora! Animal com célula procariótica? Vamos lá. Eucariótica de um animal? É a célula eucariótica de um animal? Olha, cuidado, porque tem gente que vai querer marcar essa letra C aqui. Ah, realmente é a célula eucariótica de um animal. Mas cuidado, esta célula eucarionte, ela pode ser tanto animal, que possui o núcleo, quanto que pode ser de um vegetal. Gente, a célula vegetal também é uma célula, também tem núcleo. E aí? Eu não consigo dizer que ela é de uma célula animal. Beleza? Então eu não posso marcar a letra C. Cuidado que isso aqui é pegadinha mortal em prova. Agora, eu posso dizer que é de um indivíduo eucariótico? Eu posso dizer simplesmente isso, ó. Tenho certeza que quando eu usei a expressão núcleo, eu estou falando de uma célula eucarionte. Isso é certo. Não sei qual. Eu não sei se é animal ou vegetal, mas eu sei que é eucarionte. Isso eu posso dizer? Isso eu posso dizer. Portanto, o gabarito é o quê? Letra D de dado. Ok? Eu não posso afirmar, por exemplo, a letra E, que é de uma eucariótica vegetal. Não posso. Mano, 7. São 11 questões, tá, pessoal? Analise as afirmativas. Estou explorando bastante isso daqui porque depois dessa aula a gente vai fluir bem. 7. Analise as afirmativas a seguir. A principal característica das células procariontes, atenção, já tem que estar no sangue, é o que? É justamente a ausência de carioteca, que é aquela membrana que protege o núcleo. Ela não tem, é ausente, individualizando o núcleo celular pela ausência de algumas organelas. Ok. A esse grupo pertencem quem? As bactérias e os cianófilos, que são algas cianofíceas, algas azuis ou até mesmo as cianobactérias. São os grandes representantes dos procariontes. Essa afirmação, ela está certa ou errada? Ela está certíssima. Isso está correto, pessoal. A nossa célula, as células procariontes, ela realmente tem essa principal característica, que é a ausência dessa membrana chamada de carioteca, protegendo ali o núcleo, né? E, porque não tem, e por isso, os grandes representantes que nós temos aí como exemplos, realmente são as bactérias e os seres vivos chamados de cianófilos, que são esses que estão aqui em parênteses, tá? Essas algas, tanto azuis quanto cianofíceas, e as cianobactérias. Tudo bem? Questão perfeita, sem nenhum problema. Item 2, vamos ver a afirmativa 2. As células
são unidades básicas dos organismos complexos, ou seja, a estrutura morfológica e funcional desses organismos. Elas são as menores unidades das matérias vivas, sendo capazes de uma existência independente e de reproduzir a sua própria espécie. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, a célula, ela é uma unidade, tá? Acho que quase que acabou aqui a luz. Morfofuncional. É uma unidade pequena. Ih, acabou a luz, vamos embora. Vou botar a luz aqui para mim. É uma unidade pequena, ok? Que funciona. Basicamente isso. Galera, eu tô aqui em casa, ó. Se você está me enxergando ou não, não sei, mas eu vou continuar aqui a nossa gravação, tá? Acabou a luz aqui no meu quarto aqui, tá piscando. Então, galera, eu entendo essa questão 2 como uma questão que é normal, verdadeira, tranquila. Não vejo nenhum erro aí no sentido de algum erro conceitual, nada disso. Então, a princípio, 1 e 2 verdadeiras, portanto, nosso gabarito acaba sendo a letra A, onde as duas afirmativas são verdadeiras, ok? Vou abrir a janela aqui. Um pouquinho de claridade, vai aumentar um barulho um pouco do carro na rua, né? Mas vamos embora. Item 8. Irmão, o concurseiro sofre, né, parceiro? É só Jesus na causa, né? Não tem jeito. Vamos embora. Das funções abaixo, qual delas não está relacionada com o retículo endoplasmático liso? Qual aquela que não tem nada a ver com o liso? Acabamos de resolver uma questão em cima disso. Tem que bater o olho e matar, sem medo. Aqui, ó. Síntese de proteínas. Ué, Belo, a síntese de proteínas não tem nada a ver com o liso? Não, meu filho. Porque a síntese de proteínas é uma competência do retículo endoplasmático rugoso. Beleza? É o HER, conhecido como granular. É ele que vai fazer a síntese de proteínas. O REL, ele vai fazer a síntese de lipídios. Lembra disso? Olha o L de lipídios aí. Beleza? 9. Caiu em 2010 na FGV. Muito boa. A banca que vai fazer a sua prova. Ó, dentre as relações entre a estrutura celular e sua respectiva função, assinale a alternativa, atenção, incorreta. Ele quer aquela errada. Aquela que ele vai relacionar a organela com a função de forma errada. Vamos lá. Os microtúbulos, ok? Ele vai ter essa função de contração muscular? Cuidado com essa. Este é o erro, não vai ter. Ué, Belo, não vai ter? Filho, ó, olha só que questão pesada. Olha que questão maldosa que a FGV fez. Vou voltar lá em cima para tu ver. Tu vai entender o que eu tô te falando. Olha aqui, ó. Olha o caos na Terra, ó. Fica olhando. Olha aqui. Olha o caos na Terra. Quando eu expliquei no vídeo anterior, que foi a aula teórica, sobre o citoesqueleto, eu disse para você que existem 3 componentes no citoesqueleto. Primeiro, microfilamentos. Ficou ruim esse verde, hein? Ó, microfilamentos. Olha a setinha para cá. Inclusive falei que são as actinas, né? Depois, filamentos intermediários e depois microtúbulos. Pessoal, desses 3 compartimentos, microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulo, o que vai promover essa contração é esse primeiro. São os microfilamentos, principalmente os de actina. São os microfilamentos. Ele disse que é o microtúbulo. Meu irmão, chora, né? Chora na cama que é lugar quente. Então, para a FGV, na questão 9, os microtúbulos associados à contração muscular é justamente o erro da questão. O resto tá tudo certo. Olha aqui, ó. Ribossomos faz síntese de proteínas? Faz. Lisossomos faz digestão intracelular? Faz. Complexo de Golgi faz secreção de produtos celulares? Sim, faz secreção. E o nucleolo tem a ver com a produção de ribossomos? Tem. Por quê? Porque o nucleolo ele é formado de RNA ribossomal. Perfeito. Tá? Então, questão maldosa, casca grossa aí, faca na caveira. Beleza? Questão 9, gabarito, letra A. Portanto, o resto tá tudo errado, tudo falso. 10. Desculpa pelo aumento do barulho aí, tá, galera? Mas é isso aí, tem que improvisar, vai assim mesmo. Acabou a luz aqui, acabou a bateria do meu computador, joguei a luz na minha cara e vambora. Outra da banca FGV 2010. Vamos lá.
a capacidade das células eucarióticas de adotar uma variedade de formas e executar movimentos coordenados depende, olha que maneiro, depende de uma rede complexa de filamentos, de proteínas filamentosas que se estendem por todo o citoplasma. Meu querido, tu acha que ele está falando de quem? Capacidade de células eucarióticas, né, de conseguir executar movimentos coordenados. Ele está falando, meu filhinho, justamente do citoesqueleto. Ok? Ele está falando do citoesqueleto. Ele está falando lá de microtúbulos. Ele está falando dos filamentos intermediários. Ele está falando daqueles filamentos de actina que nós acabamos de ver. Beleza? Aí ele vai dizer lá, ó, essa rede é chamada de citoesqueleto. Ok. Embora ao contrário de um esqueleto ósseo, é uma estrutura altamente dinâmica que se reorganiza continuamente quando a célula altera a forma, se divide ou responde a estímulos do ambiente aí. As diferentes atividades do citoesqueleto dependem de diferentes tipos de filamentos proteicos. Depende de quem você está falando. É isso que ele está querendo te dizer. Aí vamos lá. Assinale a alternativa que indica o nome desses filamentos. Olha o que a FGV fez, cara. Ela quer que você saiba o nome dos filamentos lá do citoesqueleto, galera. Na questão 10, muito maldosa, né? Uma decoreba muito chata. E aí? Será que esses filamentos são somente os microtúbulos e filamentos intermediários? Não, não tem só esses dois, não. Será que são filamentos de actina e mielina? Não. Será que são os filamentos de actina, os microtúbulos e os intermediários? Sim, sim. Olha aqui, ó. Microtúbulos, intermediários e os de actina. Perfeito. Tá certinho, então. É a letra C. É isso mesmo? É isso mesmo. Letra D. Será que é somente mielina, microtúbulos intermediários? Não, nada a ver esse negócio de mielina aí. Errado. Será que é somente filamentos de actina e microtúbulos? Não, não são só esses dois, não. Beleza? Então, fechamos aí, né, a questão 10, letra C. E a última, saideira, também da Fundação Getúlio Vargas, caiu em 2010, tá? FGV eu estou explorando bastante aí porque é a banca da sua prova. E aí a gente vai ter que ver para fechar essa questão o que ela cobrou. Considere os compartimentos celulares envolvidos na síntese de umas proteínas, de uma proteína transmembrana. Deixa eu apagar esse proteínas, né? Deixar só proteína. Então vamos lá. Considere os compartimentos celulares envolvidos na produção de uma proteína transmembrana. Ok. Assinale a alternativa que indica a sequência correta de compartimentos dentro da sua célula, ou seja, compartimentos intracelulares, em que seria encontrada essa proteína, desde a sua produção até o seu destino final na membrana plasmática. O que ele está querendo dizer? Meu filho, tua célula vai produzir uma proteína. Ok. Onde que você vai achar essa proteína? Desde a hora que ela é produzida até a hora dela chegar na membrana. E aí? Vamos lá. Letra A. Aqui faltou a letra A, né? Aqui faltou uma letra A aqui, ó. Letra A. Será que eu vou encontrar essa proteína no aparelho de Golgi, depois no citosol? O que é o citosol? Pessoal, isso aqui é composto de água, de vitaminas, de proteínas. É um fluido que fica na região do citoplasma, tá? O citosol é o que banha o citoplasma ali. Então ele está querendo dizer o seguinte: essa proteína você vai achar no aparelho de Golgi, no citosol, no retículo endoplasmático e na membrana? Será que você vai achar, letra B, no aparelho de Golgi, no citosol, no retículo endoplasmático, nos grânulos de secreção e depois na membrana? Como é que a gente vai definir isso? Simples. Ele quer desde a sua síntese. Desde a síntese dessa proteína. O que é síntese? Produção. Aí eu te pergunto, quem começa na nossa célula a produzir uma proteína? Quem é a organela
responsável por produzir proteína na nossa célula. É o aparelho de Golgi? Não. Então, tudo que começar com o aparelho de Golgi está errado, porque o aparelho de Golgi, ele não produz proteína. Fechado? Então, não pode ser A, B e nem a E. Tem que ser o retículo endoplasmático. Ok, retículo endoplasmático eu aceito, está correto. Depois que o retículo endoplasmático realiza essa produção dessa proteína, aí sim essa proteína vai seguir para onde? Para o aparelho de Golgi. Pessoal, o aparelho de Golgi, o complexo golgiense, recebe essa proteína, separa, empacota bonitinho, vai dizer de quem essa proteína vai para quem. É ele que organiza a destinação dessa proteína. Aí ele pega essa proteína, manda para uma vesícula secretora e joga ela para a membrana plasmática. Por isso, o nosso gabarito é a letra D de dado. Beleza? Agora eu vou fechar aqui para diminuir o barulho lá de fora, para me despedir de vocês. Peço perdão porque esses imprevistos acontecem, eu não queria que acontecesse isso no vídeo, mas faz parte, né, galera? Vai na raça, né, como a gente diz. Então, com essa questão 11 aí, galera, ó, acabou, não tem mais nada. Com essa questão 11, a gente fecha esse conhecimento inicial, inaugural, essa aula número 1 do nosso edital do Bombeiro de 2022, para que você comece a perceber como que eles vão cobrar questões de citologia, né, no ensino médio, nesse concurso. Lembrando que, vamos voltar lá em cima, nós estamos na primeira parte do edital, a unidade dos seres vivos, diversidade e organização das células, que é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ok? No próximo vídeo, eu já vou começar a fazer uma explicação de como que essa célula consegue viver, como que ela troca elementos químicos entrando e saindo dela através da membrana plasmática. Nós vamos falar de transportes ativos e passivos, né, de vitaminas entrando e saindo, proteínas entrando e saindo, para conseguir fazer essa manutenção de vida na célula. Isso também cai muito. A gente vai falar de fagocitose, de pinocitose e por aí vai. Beleza? Então, ó, muito obrigado. Mais uma vez, desculpa aí pela iluminação que ficou precária, porque acabou a luz aqui no meu quarto, aqui na região do bairro, mas faz parte, fé em Deus, bons estudos e é isso aí. Qualquer coisa, galera, vai acelerando os vídeos aí, volta, bota no e-mail, bota no I75. Você que já está estudando para o vestibular em novembro do Enem, já está mais acelerado, já está terminando, né, o seu ensino médio aí. Cara, isso aqui é fundamental para você matar suas questões de prova. Tem que saber isso daqui, beleza? Muito obrigado. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!